Anteriormente, Matthew faz Shelley de refém, mas Gray consegue salvá-la, e Matthew diz a Shelley que chegaria o momento que ela choraria incontrolavelmente enquanto segura o corpo de seu avô. Como a mansão de Gregory está muito bem localizada, e não há ninguém perto da localidade, eles facilmente se esgueiram, e isso significa que eles têm muito tempo para conversar com Gregory, antes que alguém descubra. Gregory acredita que essas pessoas não estão aqui para eliminá-lo, e por causa de sua confiança, o chefe tentou atirar uma faca em sua cabeça, e ordenou que ele escrevesse uma carta ao seu feudo imediatamente, e pediu que enviassem tropas para apoiar a família Becher contra o rei. Apoiar a família Becher? Mas vocês não são os homens de Irene, disse Gregory, e essas pessoas não querem revelar sua verdadeira identidade, então Gregory se recusou a escrever a carta. O homem começou a ficar irritado, e gritou para Gregory, que ele não tinha opção de recusar, e que se ele não escrevesse uma carta, todos da mansão seriam executados. Se eles executarem Gregory, não receberão sua carta ou selo, e após sua morte, seu filho herdará seu título de acordo com o testamento. É uma regra que foi aprovada pelo arcebispo, e nem mesmo o rei pode interferir nela. Gregory sabe que Felder é quem enviou todos esses homens para seu sequestro, e eles ficaram chocados, com a forma como Gregory sabia disso. No salão de estudos do Castelo Becher, Lady Irene e Felder estão conversando, e alguém os interrompe para informá-los de que há um mensageiro do Conde Felder fora do castelo. Então Felder pede licença a Lady Irene, e a Irene começou a duvidar, então ela ordenou que Robert enviasse uma mensagem a Horus, para seguir o mensageiro de Felder com alguns homens. O mensageiro de Felder envia a informação de que Gregory deduziu que foi ele quem ordenou o seu sequestro. Felder disse a seu mensageiro para voltar e informar a eles de continuar conforme as instruções. Para ele, desde que seu objetivo fosse cumprido, não há dúvida de que Gregory não irá falar nada. Depois disso, Felder voltou para Irene, e ela perguntou o que aconteceu. Não aconteceu nada, é apenas uma questão trivial no feudo, nada importante, respondeu Felder. Ela diz que a Cidade Branca está sob lei marcial, e sem a ordem de Irene, é proibido abrir os portões da cidade à noite. Então ela perguntou a Felder como seu mensageiro de seu feudo entrou na Cidade Branca, e por causa da pergunta de Irene, Felder ficou intrigado. Na casa de Gregory, os homens de Felder ainda estão esperando o mensageiro com a resposta. Quando eles olham pela janela, eles notam que não é o mensageiro que chegou, mas sim Shelley. Ela e o gato já estão fora da mansão. E ao entrar, ela se perguntou por que o corredor estava escuro, e não havia nem luz de velas. Shelley está pensando que as empregadas recrutadas na Cidade Branca não são confiáveis, então elas deveriam ser descartadas. Enquanto ela caminhava pelo corredor, ela não percebeu que havia alguém atrás dela, e um homem puxa Shelley de repente, e cobre sua boca com um pano. Eles levam Shelley na frente de Gregory, e o ameaçam, dizendo que matarão ela se ele ainda se recusar a escrever uma carta. Gregory está furioso, e queria bater neles, mas não pode fazer nada porque está com as mãos amarradas. O homem tocou Shelley, e brincou com Gregory, dizendo que ele não poderia fazer nada a respeito disso. Ele remove o pano da boca dela, e ordena que ela diga algumas palavras, mas o que Shelley fez foi zombar do homem, enquanto dizia que suas ameaças são muito idiotas. Acho que você não conseguiu ameaçar ninguém até agora. Depois de ouvir isso de Shelley, o homem ficou furioso, e atingiu Shelley com força, fazendo ela derramar sangue e cair. Ele fica na frente de Shelley, enquanto afirma que tentará suas ameaças baratas, independente se funcionam ou não. Shelley o desafiou, e o homem riu, mas não percebeu que o gato já estava atrás dele. O gato pulou em sua direção, e deixou um arranhão em seu rosto. O gato está carregando o amuleto de Gray, e gritou, Gray, vou deixar isso para você. Havia uma feitiçaria sendo feita, e todos se perguntavam o que estava acontecendo. Alguns minutos atrás, Gray acompanhou Shelley até a mansão de Gregory, e os dois sabiam que havia algo errado, porque estava muito escuro dentro da mansão. Gray sugeriu que eles entrem e salvem o avô de Shelley, mas ela recusou, pois há vários quartos naquela mansão, e se eles não conseguirem determinar a localização exata de seu avô, eles estarão em uma situação de serem intimidados por causa dos reféns. Shelley decidiu ir sozinha, e perguntou a Gray se ele poderia encontrar uma maneira de segui-la, e Gray responde que sua armadura é visível, então não havia como seguir Shelley silenciosamente. A única maneira que ele pensa de seguir Shelley é deixar o gato ir com ela. O gato estava irritado, porque em sua mente, mesmo que soubesse a localização, se tivesse que correr para relatar a Gray, seria tarde demais. Gray entregou seu colar ao gato, e afirmou que precisava pendurá-la no pescoço por um tempo. É o amuleto descartável que ele roubou do Grande Lich. Ele instruiu o gato que se eles encontrassem o lugar, ele deveria jogá-lo no chão, e gritar pelo nome de Gray, e ele poderia alcançá-lo com a transmissão.
Voltando para dentro da mansão de Gregory, o homem ficou chocado depois de ver Grey aparecendo do nada em um flash. Shelley agora acredita que Grey usa magia, e pode ter um relacionamento com o espírito divino. No final, todos os pecados serão limpos, e todas as almas ascenderão. Não há espaço para uma única sombra em cada canto onde o sol brilha, quando Grey aparece completamente na frente deles. Ele declarou: "Eu sou Grey, o Cavaleiro da Lua Prateada. Eu, por meio deste, sanciono vocês em nome do Espírito Santo." A anja Caterina está acima da mansão, e sente que um mensageiro do Espírito Santo costuma passar por esse caminho. Os homens sabem que o cara na frente deles é o Cavaleiro da Lua Prateada, que esteve no centro das atenções. O chefe estava confiante de que Grey está sozinho, e mesmo que seja habilidoso, não pode vencer a luta. Eles estavam prestes a derrubar Grey usando suas espadas, mas Grey usou magia para bloquear todos os ataques, e se aproximar dele e de sua armadura também é uma grande ajuda. Ele empregou uma forte magia, fazendo com que eles voassem para longe. Os adversários, apesar da dor que sofrem, ainda não desistem da luta contra Grey, mas Grey está muito confiante de que os vencerá. E quando o oponente tentou atacá-lo, Grey bloqueou usando sua armadura, fazendo com que a mão do homem ficasse deformada. Grey então lança uma magia de correntes, que prende todos os oponentes, e no final, eles falharam na missão ordenada por Felder, e agora estão totalmente machucados. Gregory e Shelley agora estão seguros, e Gregory está olhando para Grey, pensando em como ele apareceu de repente, e usou as correntes que emitiam luz. Não importa como Gregory olhasse para isso, ele sabia que era definitivamente mágico. O único humano neste mundo que pode usar magia livremente é o Paladino da Ordem Sagrada. E então, Gregory pensou que Irene conseguiu um favor da Ordem Sagrada, e por causa disso, ele quer reexaminar a família Becher e as habilidades de Irene. Após a luta, Grey perguntou a Shelley o que eles deveriam fazer com essas pessoas, e Shelley disse que cuidaria disso. Ela conversa com o chefe, e sabe muito detalhes sobre ele, como endereço e antecedentes familiares. O homem implora para não machucar sua família, e afirmou que seu negócio não tem nada a ver com eles. Shelley não é esse tipo de pessoa, mas ela informou ao homem que não importa quem os enviou, e com qual propósito, eles atacaram a família Gregory, e falharam. Então Shelley está oferecendo a eles duas opções. A primeira é identificar quem os enviou para a mansão de Gregory, e a segunda é que eles deveriam fingir que todos morreram aqui. O homem concordou, e disse a Shelley para manter sua palavra, e não atacar sua família. O homem parou, e de repente vomitou sangue, fazendo com que seus homens se perguntassem o que havia acontecido com ele. Shelley notou uma cápsula de veneno escondida entre os dentes dele, que quando mordesse, iria ter uma morte instantânea. Gregory fica mudo enquanto olha para a janela, então Shelley passa por ele e pergunta: "O que há de errado?" Eles podem ver na janela que a família Becher chegou para buscá-los. E então, Gregory ficou impressionado com as ações rápidas de Irene, e concluiu que Irene ordenou que seus homens seguissem o mensageiro de Felder. Voltando ao salão de estudos do Castelo Becher, Irene ainda está investigando Felder, mas ele não diz nada sobre como seu mensageiro entrou na Cidade Branca sem a permissão de Irene. Segundo Irene, ela não se lembrava de ter permitido o mensageiro de Felder, e a única coisa que ela lembra é de agradecer a Felder por sua orientação. Felder afirmou que Irene deveria saber a diferença entre ela e seu pai. De acordo com ele, apoiar Irene é um risco enorme, e é por isso que ela deveria ser grata a ele. Após a conversa, Irene disse que aprendeu uma grande lição. Robert e Irene estão indo para outra sala. Robert contou tudo para Irene, que depois de enviar uma carta de apoio à família Becher, o velho conde se envolveu em um acidente, para que a família Gregory pensasse que a família Becher é quem realmente fez todas aquelas coisas. E Irene acalmou Robert, e disse a ele que atacar Felder agora abalaria as outras forças que se juntaram a eles. Além disso, Robert informa a Irene que Gregory está bem com a ajuda de Grey, e agora está no salão. Quando Irene entrou onde Gregory estava, ela se desculpou pelo atraso. Gregory imediatamente perguntou se Irene já havia discutido as coisas com Felder, mas de acordo com ela, a explicação de Felder era para ajudá-la a subjugar a família Gregory, e é por isso que ela não foi capaz de fazer um movimento neste momento. Ela também está preocupada, porque ela conclui que Felder pode ser o rato do rei. Eles ainda estão conversando no meio da noite, e Irene informa a Gregory que Felder trouxe seu único filho, Jimmy, e Jimmy tem cabelos brancos como a neve, o que é incomum, pois os únicos em todo o reino de Isaac que tem essa linhagem é a família Becher. Gregory imediatamente supõe que Jimmy pode ser o filho bastardo que o rei descobriu. E Irene não conseguia entender por que Felder trouxe Jimmy para a Cidade Branca, e a única coisa que ela pode fazer é esperar e ver o que acontece. Felder caminha tarde da noite indo para outro quarto.
Quando ele entrou, ele imediatamente viu Jimmy, e pediu desculpas a ele. Jimmy disse a ele que não precisava ser educado, pois não gostava de ouvir essas coisas. Diga-me o que aconteceu, que fez você vir até mim para pedir ajuda, disse Jimmy. Felder o informou, que o Cavaleiro da Lua Prateada sabotou seus planos várias vezes desde o início em Porto Hamlet. Felder também acrescentou, que Grey é um cara estranho, e ninguém sabe de onde ele veio. Grey age absurdamente como uma criança na maioria das vezes, mas também é muito resistente, indiferente a fofocas e muito forte, com coragem para enfrentar 100 homens. Mais importante ainda, sua lealdade a Irene é muito problemática. Você quer fazer o Cavaleiro da Lua Prateada desaparecer acidentalmente? Eu vou te ajudar, declarou Jimmy, e ele soltou suas asas junto com muitos morcegos ao redor da sala. Depois de ouvir isso, Felder ficou feliz que Jimmy o ajudaria desta vez. Enquanto isso, tem um anjo que descobriu que Jimmy é um vampiro menor de idade, e ela pediu a aprovação de seu superior para se livrar de Jimmy, mas foi negado, e ela só pode assistir, e não fazer nada. Esses anjos estão protegendo a Cidade Branca contra esses divergentes, e desde que descobriram um lixo e um vampiro, Catherine afirmou, que pode haver uma chance de que haja mais e mais divergentes reunidos nesta cidade no futuro. No dia seguinte, Irene, Gregory e Felder conversam sobre como montar a linha defensiva. O pequeno Jimmy entrou na sala enquanto eles conversavam, e Jimmy, junto com Felder, agiu como um orgulhoso pai e filho na frente de todos. Jimmy deu uma desculpa de que não brincava com Felder desde que eles chegaram à Cidade Branca, e como esperado, Felder disse que estava ocupado agora, então era para ele brincar com outra pessoa. Já que Jimmy tem mais intenções para Grey, ele afirmou que queria brincar com o Cavaleiro da Armadura Branca, e aponta para Grey. Mais tarde, Jimmy traz uma lâmpada, e Grey está se perguntando, por que eles estão indo para o subsolo do castelo? Não se preocupe, chegaremos em breve, disse Jimmy. Quando eles chegaram, Jimmy deu as boas-vindas a Grey, e pensou que ninguém os incomodaria nesta área. De repente, Shelley apareceu, e disse, essa é a masmorra da Cidade Branca, por que você nos trouxe para brincar aqui? Jimmy parece arrasado depois de ver Lady Shelley, e disse que nunca convidou ela para ir com eles. Já que Shelley insistia em incluí-la em suas brincadeiras, Jimmy não pode fazer nada além de deixar ela brincar com eles. Jimmy diz que o jogo se chama O Valente e o Dragão, e então, contou uma história, que há muito tempo atrás, havia um dragão maligno vivendo na masmorra. Ele sequestrou a princesa de cabelos brancos que morava na Cidade Branca, o que levou à ira do povo, e eventualmente, o homem valente emergiu e matou o dragão. Jimmy lançou o olhar da ilusão, deixando Grey e Shelley fora de si. Jimmy disse a eles que os dois são inimigos mortais, e os instruiu que lutassem um contra o outro. A princesa como valente, e Grey como dragão perverso. Eu não quero ser o dragão, posso ser o cara valente em vez disso, disse Grey, fazendo Jimmy ficar chocado, ao pensar que tinha conseguido hipnotizar Grey. A magia de Jimmy só funciona se a habilidade mágica de seu oponente for menor do que a dele. Desde que ele pensou que Grey é um humano, ele está se perguntando por que sua magia falhou com ele. O plano de Jimmy é hipnotizar Grey, mas funcionou para o gato ao invés de Grey. O gato agora está histericamente louco, e quer atacar Grey, achando que ele é seu oponente. Jimmy está se perguntando o que aconteceu com o gato, e chega à conclusão, de que sua magia não falhou, foi apenas um contratempo. O gato continua mordendo a armadura de Grey, e Grey agora está intrigado sobre por que o gato de repente surtou. Eu sou o dragão do mal, disse o gato. Enquanto Jimmy se pergunta, ele fica assustado ao sentir algo em suas costas. Quando ele se virou, era Shelley segurando um tijolo, e dizendo a Jimmy, ó princesa, por favor, recue. Jimmy agora acredita que sua hipnose foi bem sucedida, e ele se lembrou disso quando contou a história. Ele disse que a princesa tem cabelos brancos, e é por isso que Shelley o está chamando de princesa. Princesa, por favor, fique para trás, seu bravo herói, destruirá o abominável dragão do mal para você, afirmou Shelley. O gato ainda agia de forma esquisita, e queria que Grey o deixasse ir. Enquanto Shelley está segurando o tijolo, ela bate em Grey, e Grey começa a gritar de dor. Quando Grey desmaiou, Shelley convidou Jimmy para voltarem juntos ao castelo, mas Jimmy ficou com medo, e ordenou que Shelley não chegasse perto dele. Naquele dia, dizem que nas profundezas das masmorras do Castelo Branco, os gritos de um certo adolescente ecoaram o dia inteiro. Nesse dia, Irene ordenou que os médicos fossem para a enfermaria, e disse a Grey para explicar tudo. Depois do ocorrido, Shelley ficou em coma, e o gato também ficou inconsciente, mas Grey não sabia direito a razão disso, pois eles apenas estavam brincando. Robert disse a Irene, que Shelley e o gato parecem ter sofrido algum tipo de magia negra, e requer um padre da igreja para tratamento.
Se foi Jimmy quem usou a magia negra, Irene se pergunta por que Gray não foi afetado, então ela chega à conclusão de que Gray é um crente devoto, e tem a proteção do Espírito Santo. Quando chega a noite, um morcego traz comida para Jimmy, e esse morcego de repente se transforma em uma garotinha. Ela é Dora, a subordinada de Jimmy. Ela chama Jimmy de Mestre Jones, e desde que Jimmy ouviu, soube desde o início que era Dora atrás dele. Jimmy ainda está chorando, depois do que aconteceu, e quando Dora viu, ela ficou irritada, e perguntou a Jimmy quem o intimidava. Ele disse a ela que havia uma garota que o ameaçou com um tijolo, e ela o abraçou em público, e por causa disso, Jimmy sentiu vergonha de si mesmo, e quis se vingar. Jimmy culpou Felder pelo que aconteceu, e temeu que sua boa irmã pudesse suspeitar dele. Dora disse a ele que ela poderia executar qualquer um, incluindo a Irene, sem motivo, desde que receba uma ordem de Jimmy. Mas Jimmy bateu nela, e a lembrou de que eles não podem tomar a iniciativa de executar humanos, e esse foi o acordo deles com aqueles espíritos divinos. Jimmy também sabia que poderia haver um anjo ao redor da Cidade Branca cuidando deles, e seria um desastre se fossem pegos. Contanto que eles não matem ninguém, eles não serão alvo do anjo. Jimmy já tem um plano em mente sobre como vai se livrar de Gray, e ordenou que Dora enviasse uma mensagem ao rei, dizendo a ele para enviar suas tropas das sombras. Antes que ele fosse dormir, ele jurou que reviverá a grande raça de sangue verdadeiro, e afirmou que é a luz da esperança de sua raça. Na manhã seguinte, quando Jimmy acordou, a primeira coisa que viu foi o Cavaleiro da Lua Prateada. Ele ficou chocado ao ver Gray em seu quarto, e Gray o informou que Irene ordenou que ele brincasse e cuidasse de Jimmy, e ela também disse que o jogo que jogaram da última vez era muito perigoso, então, Gray decidiu jogar um jogo em família. Vamos passear no sol, disse Gray, enquanto encarava Jimmy à luz do sol. Jimmy gritou e desmaiou. O caminho para o renascimento da raça de sangue verdadeiro tem um longo caminho a percorrer. Gray chama Jimmy de filho, e pede desculpas a Jimmy, pois não sabia que Jimmy tem medo do sol. Jimmy disse a Gray para fechar a cortina, ou algo realmente ruim aconteceria. Mas pequeno Jimmy, como um filho de cavaleiro, você não pode ficar em seu quarto assim, falou Gray. Em vez de ficar feliz, Jimmy ficou bravo, e disse a Gray para sair de seu quarto, mas Gray não pode seguir o que Jimmy disse, pois estava seguindo a ordem de Irene, de brincar com Jimmy o dia todo. Gray ainda forçou Jimmy a sair, e dar um passeio lá fora, e como Jimmy não ouviu, ele bateu em Jimmy, pois foi isso que Irene o instruiu. Jimmy ficou surpreso ao ver o buraco na parede feito por Gray, apenas com a pressão do seu punho. Jimmy não tem escolha a não ser cavalgar em Tenedos, e sair do castelo com Gray. Enquanto eles estão do lado de fora, as crianças que armaram para ele viram, e pensaram que Gray iria repreendê-las, mas Gray apenas os informou para nem sempre vagar por esses becos, para evitar o perigo. Essas crianças são todas órfãs adotadas pela igreja, e depois que a Cidade Branca entrou em estado de prontidão para a guerra, as finanças da igreja tiveram problemas, portanto, eles foram ingênuos o suficiente para emboscar Gray por um pouco de dinheiro. Em vez de puni-los, Gray doou todos os seus pertences para a igreja depois que soube de tudo. Temos muito respeito por você, você é um verdadeiro cavaleiro, disse às crianças, deixando Gray emocionado. Eles idolatravam Gray, a ponto de quando fossem adultos, querer ser um grande cavaleiro como Gray. Vocês realmente querem ser cavaleiros? Perguntou Gray a eles, e eles responderam sim. Por causa disso, Gray disse a eles que não precisavam esperar até crescerem. Gray formou uma ordem de cavaleiros, e deixou as crianças segui-lo. Vamos à igreja, e comissioná-los como cavaleiros, disse Gray. De repente, uma criança perguntou sobre o homem vestindo a armadura na frente de Gray, e Gray apresenta Jimmy a eles, e diz às crianças que Jimmy é seu filho adotivo. Quando chegaram à igreja, ele disse ao padre que queria que todos aqueles meninos fossem cavaleiros, e precisava que o padre fosse testemunha. O padre conclui que Gray está brincando com as crianças, e então diz a Gray que ele pode ser testemunha, mas eles precisam esperar um pouco, porque tem alguém orando dentro da igreja. É a primeira vez que Gray vê alguém, além dele, ir à igreja durante todo o seu tempo na Cidade Branca. Gray, junto com as crianças, estão fazendo uma cerimônia de juramento dentro da igreja, e Gray disse a eles que por enquanto, eles são todos estagiários, e começarão o treinamento no dia seguinte. Este é o caminho que Gray escolheu para si mesmo, e nunca se arrependerá de se tornar um cavaleiro. De repente, a mulher de capuz fala com Gray e se apresenta. Ela é a Anjo Caterine, e Gray sente uma sensação estranha depois de ver ela. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!